Ô, menino, é isso aí. Bom final de semana a todos. Meu nome é Renan Araújo, oficial. Tocando essa violinha bonita aqui. Entrar nas redes sociais aí, que vocês vão achar eu em todas as redes sociais. E é isso aí. Vamos criar mais alguma coisa aqui, né? Porque a gente pode estar criando sempre toque diferente, evoluindo. E cada um toca suas músicas diferentes, porque eu não quero saber, quero saber de mim. Entendeu? Não vou falar de ninguém, entendeu? Quero falar da minha. Tchau, obrigado.